Boa noite a todos os participantes desta interessante e instrutiva palestra. Meu nome é Douglas Meledina e sou coordenador da Câmara Técnica de Processos e Tecnologia Mecânica do IEP. Estão presentes neste evento o engenheiro Nelson Gomes, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, o engenheiro Rodrigo Pascoal, que é o diretor técnico do IEP, também o engenheiro Emerson de Mello, que é o coordenador da Câmara Técnica de Avaliações e Perícias do Instituto de Engenharia, uma vez que esse evento é das duas câmaras, tanto da mecânica como da avaliações e perícias. Passo a palavra ao presidente do IEP, Nelson Gomes. Obrigado, Douglas. Boa noite a todos. Agradeço a presença aí, em especial da nossa palestrante Mariana, dos nossos coordenadores das câmaras técnicas de mecânica e de avaliações, o Emerson, e também do diretor técnico do IEP, o Rodrigo Pascoal. Esses eventos que o IEP está fazendo são extremamente importantes, tá? E, com certeza, agregam conhecimento a uma gama enorme de profissionais, seja da área de engenharia, seja das outras, ou áreas afins que são associados do IEP. Para que possamos realmente continuar realizando esses eventos, é fundamental que a gente, claro, que tenha público e plateia. Buscamos sempre aqui no IEP trazer palestras que tenham qualidade. A nossa preocupação não é quantidade, mas sim com qualidade. Com certeza, hoje nós teremos uma palestra de alto nível e com extrema qualidade, certo? Alta qualidade, proferida pela engenheira Mariana. Eu faria um convite a todos aqueles que ainda não são associados do IEP, por favor, entrem na nossa página, né, iep.org.br, lá tem uma ficha de associação, que pode ser profissionais já formados, pode ser acadêmicos, tem valores diferenciados e, com certeza, vocês vão ter um retorno muito grande. O que eu posso dizer para vocês é que um número de eventos já estão programados. De hoje até o próximo mês, final de agosto, nós temos inúmeras palestras, dentre as quais tem 3 palestrantes estrangeiros. Não vou detalhar isso, porque 3 palestrantes estrangeiros. Temos um café da manhã, o primeiro café da manhã, que vai ser realizado pelo engenheiro Sadi, no próximo dia 3 de agosto, reiniciando nossas atividades presenciais. Na realidade, vai ser um evento teste para a gente saber exatamente se nós tivemos sucesso no controle e no respeito às determinações legais, né, seja da prefeitura, seja do governo do estado, seja do governo federal. Então, nós vamos fazer já um evento presencial, que é o café da manhã, é limitado a 45 participantes, certo? Para vocês terem ideia, então, vai ser bastante restritivo e a presencial vai ter um café tradicional, café da manhã, né? Todo mundo pode saborear o café lá do IEP, e duração de meia hora, e tem uma palestra de 1 hora do engenheiro Sadi. Mais detalhes sobre isso vocês encontram, então, no nosso site iep.org.br. Assim como vocês têm detalhes de outros eventos. Vamos ter a tecnologia 5G. Todo mundo fala, para que serve essa tecnologia? Quem estiver interessado, vai ter uma palestra. Olha lá o dia, a data, o horário que vai acontecer essa palestra. Assim como tem a 4ª semana acadêmica de engenharia. Tá? Só para vocês terem ideia da importância, então, o IEP conseguiu, através do diretor técnico aí, Rodrigo, congregar todas as universidades, não digo todas, as principais universidades, certo? De Curitiba e mesmo do interior do Paraná, para este evento. Até hoje, sei lá, metade da tarde de hoje, nós já estávamos com 342 pessoas inscritas para esse evento. E eu só vou destacar uma única palestra, os demais vocês veem lá uma programação que está no site do iep.org.br. A primeira palestra, palestra magna de abertura, se alguém tem curiosidade sobre a exploração de Marte, por favor, assista a palestra de abertura no dia 16. Quem vai fazer essa palestra é o Daniel Nunes, que é um cientista da NASA. Ele vai estar na Califórnia fazendo essa palestra. Encerro aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos, em especial do diretor Rodrigo Pascoal, dos coordenadores da Câmara, Douglas e Emerson, e, obviamente, né, uma grande saudação
a engenheira Mariana, que nos brindará com essa excelente palestra. Obrigado a todos e tenhamos uma excelente palestra. Eu vou falar para você, Douglas. Isso. Vou fazer uma breve explanação do currículo da engenheira Mariana Medalha Sobreira. Ela é graduada em Engenharia Industrial Mecânica pela UTFPR, trabalhou na área de plásticos, indústrias químicas e na Petrobras, na ampliação e na manutenção da Repar. Tem MBA em gerenciamento de projetos e participou também do curso de avaliação de máquinas e equipamentos em Belo Horizonte. Esse é um breve currículo da nossa engenheira Mariana, que temos a honra, né, de escutar a sua palavra e irá tecer seus comentários sobre avaliações de máquinas e equipamentos. Mariana, a palavra é sua. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao IEP essa oportunidade. Foi uma honra receber esse convite e é um assunto que me interessa bastante, é um assunto que eu gosto muito. Então, eu elaborei essa apresentação com bastante carinho, né? Eu espero que eu consiga atingir todos os públicos, né? Desde de um estudante ou até uma pessoa que tem mais conhecimento técnico, né? Que conheça bem sobre máquinas, equipamentos e manutenção. O Douglas já fez a minha apresentação, então vamos direto ao ponto aqui, vamos ao que interessa, né? Eu vou comentar sobre a avaliação de máquinas e equipamentos, embora a parte 5 da norma da ABNT, NBR 14.653, ela fala também sobre instalações, unidades industriais, tá? Só que como o assunto é muito amplo, muito extenso, vamos focar aqui em máquinas e equipamentos bem isolados, tá? A minha experiência é mais na área de plástico, né? Então, as avaliações que eu realizei são de equipamentos da área de plástico. Então, tudo que eu falar, como a minha formação é industrial, eu sempre tenho em mente a indústria, né? Mas não podemos esquecer que pode ser um carro, uma máquina, né? Uma avaliação de um carro, avaliação de um trator. Então, tudo que eu comentar aqui, eu estou pensando na indústria, mas se adequa a todas as máquinas e equipamentos. Bom, para que fazer uma avaliação de bens? Por que a gente pensa em fazer uma avaliação de bens? Pode ser para uma alienação, né? A venda de um equipamento, uma transação comercial, reorganização das empresas, fusão, cisão, né? Aquisição, garantir penhora, né? Nesse caso, deve-se levar em conta a liquidez, né? do bem. Às vezes, o equipamento está sendo oferecido como garantia ao banco para ter para fazer um empréstimo, um financiamento. Então, tem que ser uma avaliação bem feita para não causar futuramente um possível prejuízo para a empresa, caso aquele equipamento tenha um valor diferente do valor real, né? Para uma questão de seguro, uma avaliação bem feita, às vezes ela vai gerar uma economia para a empresa na questão do pagamento do prêmio do seguro, né? Decisões estratégicas e gerenciais, questão de gestão patrimonial, a empresa pode estar querendo avaliar se está na hora de comprar um equipamento novo, né? Adequar a linha de produção, qual que seria, elas querem fazer um cálculo do tempo de retorno do investimento. Então, essas avaliações, né, vão auxiliar as decisões estratégicas da empresa. Para certificações, uma possível auditoria, né, para manter certificados de qualidade, para uma ISO 9000, né? Atendimentos legais, tem uma lei contábil, né? Ela é voltada para a parte contábil, que ela dispõe sobre demonstrações financeiras de sociedades de grande porte. É uma lei recente, né, de 2007.
para atendimento de procedimentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, que é uma entidade que emite procedimentos e documentos técnicos de contabilidade visando a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Pode ser uma avaliação para comércio exterior, uma importação de um equipamento usado, uma exportação temporária, né? Uma perícia aduaneira. Então, são alguns motivos para fazer uma avaliação de bens, para contratar um engenheiro para avaliar um equipamento, né? Falando aqui de máquina e equipamento, a norma diferencia, né? A máquina é todo qualquer aparelho composto de um ou mais equipamentos, destinados a executar uma ou mais funções específicas na produção industrial. E o equipamento é uma unidade auxiliar, componente de uma máquina, então um periférico, tá? A gente comenta, às vezes, máquina e equipamento, eles até se confundem, mas a norma, ela descreve a diferença dos dois. E o produto final da avaliação é o laudo de avaliação, que também é mencionado na norma de avaliações. O parecer, ele é uma opinião, um conselho, um esclarecimento técnico emitido por um profissional habilitado, né? Só que o laudo, ele tem até, às vezes, até força de lei, ele tem fundamentação, ele tem uma justificativa. A gente vai ver mais para frente que caso o avaliador não consiga todas as informações para fazer o laudo, ele vai transformar esse laudo num parecer técnico, tá? Ele não um caso bem simples e fácil de entender. Se o avaliador não fez uma vistoria em loco, ele não pode emitir um laudo, ele vai emitir um parecer técnico. Se o avaliador não conseguiu tirar foto do equipamento, do bem, ele não vai emitir um laudo, ele vai emitir um parecer técnico. Tá? E como que é a característica desse engenheiro de avaliações, né? Ele tem que ser uma pessoa multidisciplinar, ele tem que conhecer um pouquinho de tudo, porque hoje ele pode avaliar que nem a gente comentou, um equipamento, uma injetora, amanhã ele está avaliando um trator, e tem até casos de avaliador que teve que avaliar o custo de um avião estava sendo, era uma dação em pagamento, né? E ele tinha que avaliar aquele avião que a empresa estava recebendo como pagamento. Então, a gente não sabe tudo de tudo, lógico, mas a gente vai atrás, procura, estuda, e muitas vezes pode ter uma parceria, né? Uma assessoria de um profissional especialista na área que for preciso, né, para fazer essa avaliação. Ele tem que ter a ética, né, porque sigilo, muitos documentos, ele vai ter acesso a muitos documentos, muitas vezes estratégicos, financeiros da empresa, então ele tem que saber que aquilo lá é restrito, não pode sair divulgando, às vezes ele está hoje fazendo um trabalho para a empresa A e amanhã para a empresa B, que é concorrente, ele tem que ter essa noção, né, para não sair comentando sobre as empresas, sobre os trabalhos anteriores que ele já fez. E a ética, que se tiver um conflito de interesses, ele tem que recusar aquele trabalho, né? Muito importante a vistoria em loco, porque ele vai ter o sentimento da empresa, né? Ele tem que ter esse feeling. Lógico, tem uma vasta documentação que vai dar apoio para a avaliação, mas ele também vai perceber como que funciona a empresa, né? Ele tem que sentir como é que estão os funcionários isso tudo influencia, no final, a qualidade da máquina, né? A qualidade digamos, a gente vai falar mais para frente da depreciação, mas será que o funcionário está satisfeito ali? Tem a parte de RH também, é muito sutil isso, mas no final a pessoa tem que ter esse sentimento, né? Esse feeling para poder fazer um laudo, né? O trabalho dele bem fundamentado e com empenho, né? Uma coisa que é bastante importante, se ele conseguir previamente, né, obter para estudar a máquina, para estudar o equipamento que ele vai avaliar,
muitas vezes não tem todas as informações, às vezes é uma empresa que está em processo de falência, então as coisas, os documentos estão se perdendo, mas a gente tem que imaginar o mundo perfeito, né? Se o profissional, ele tem que pedir a documentação técnica dos equipamentos. Se ele conseguir, antes ele estuda e ele já vai mais familiarizado com aquele equipamento, ele dá uma estudada no projeto, ele consegue visualizar alguns itens para verificação em loco, né? Então, os manuais de instalação, de operação, de manutenção, folha de dados do equipamento, as especificações técnicas, os desenhos técnicos, os esquemas, listas de sobressalentes, né? É bastante importante, existe uma lista com part numbers, lista de ferramentas especiais, às vezes para manutenção de equipamento precisa uma ferramenta especial para fazer essa manutenção, né, toda essa parte da documentação técnica vai balizar o que ele vai precisar verificar em loco. Caso de equipamentos importados, se ele conseguir packing list, guias de importação, né, comentamos a parte de RH, registros dos treinamentos, né, a equipe de operação, de manutenção, ela foi treinada naquele equipamento que ele vai avaliar, é bastante importante saber se o operador ele tem esse registro. Os layouts, fluxogramas, planos de manutenção do equipamento, histórico das manutenções, né, ordens de serviço e outros documentos, outros registros, né, que mais para frente a gente vai dar uma olhadinha. E, lógico, a gente não pode falar de avaliação de equipamentos sem pensar em manutenção. A manutenção, ela vai garantir a qualidade do equipamento, né? Quais são as medidas necessárias que a empresa está tomando para manter o sistema funcionando? Parece, às vezes pensam, mas por que eu tenho que pensar na manutenção? Como que é a atuação da manutenção na empresa? Mas mais para frente a gente vai ver que os cálculos da depreciação, eles estão relacionados com a manutenção, né? Quanto melhor a manutenção, mais valor terá o equipamento, né? Mais bem cuidado ele está. Então, tentar descobrir na empresa qual que é a forma de atuação da manutenção. É uma empresa menor, de menor porte, um hospital, por exemplo, que tem uma manutenção centralizada, ela tem uma equipe mais enxuta, mas ela tem mais qualificação, ela conhece todos os equipamentos da empresa, né? Ou é uma empresa de maior porte, com uma manutenção descentralizada, e que existe uma melhor comunicação, muitas vezes, da manutenção com a operação, porque a manutenção está lá junto com a operação, eles estão trabalhando junto, né? Às vezes a equipe da manutenção está respondendo para a equipe da produção, para o gerente da produção, ele está mais familiarizado com aquele equipamento, ele conhece a fundo aquele equipamento. Às vezes é uma vantagem, às vezes é uma desvantagem, porque numa emergência, essa equipe talvez não consiga atuar tão bem em outro equipamento de outra área, num caso de emergência, por exemplo. Não que a gente não vai definir o que é certo e o que é errado, cada empresa tem a sua forma, mas é importante que o avaliador conheça isso e veja como que essa equipe atua. Muitas vezes, né, na centralizada, não existe um bom relacionamento do gerente de manutenção com o gerente de operação, e isso prejudica o trabalho da manutenção no equipamento. Então, essa seria a principal função, né, do conhecimento da empresa, e aquele feeling que a gente fala no começo, para ele sentir como que é a empresa. A empresa tem uma manutenção mista, né, ou é terceirizada, às vezes a manutenção terceirizada, que é mais vantajosa quando precisa uma ferramenta especial, um equipamento específico. Então, na terceirizada, normalmente é mais difícil conseguir informações, porque a contratada, ela não tem muito interesse em fornecer os índices, os registros. Então, às vezes, o avaliador tem uma dificuldade maior ali em conseguir as informações que ele precisa para fazer o trabalho dele, né? E qual que é o controle da manutenção? Essa empresa tem acompanhamento de custos de manutenção, tempo de execução, né? Tem controle de backlog da manutenção,
tem um índice de satisfação dos clientes internos, né? Registros, o que o avaliador conseguir de ordens de serviço, registro de HH usado na manutenção, quais materiais aplicados, né? Os custos, os valores que foram gastos com o serviço de manutenção. E qual o tipo de manutenção utilizada naquela empresa? É corretiva? Se é uma manutenção corretiva, a tendência é o equipamento ter uma depreciação maior, né? Ou já é uma preventiva, que existem planos, né? Um planejamento da manutenção prévio, vai ter uma intervenção no equipamento justamente no momento necessário que tem que ser feita a intervenção, né? Com um controle melhor dos custos, né? Um histórico, registro. Ou é uma empresa que já tem uma manutenção preditiva, né? Com uma coleta de dados do equipamento prévio, eles já sabem quando que o equipamento vai precisar ter uma intervenção, né? Tem sistemas para detectar desgastes da máquina, condições anormais, falhas, né? Bom, a gente sabe que uma manutenção em excesso custa, é um gasto desnecessário, mas a falta da manutenção, ela vai gerar uma perda de produção, né, e maior depreciação do equipamento também. Então, avaliando agora o equipamento em si, qual que é a facilidade, a mantenabilidade daquele equipamento? Essa é uma característica do projeto, por isso que lá atrás a gente tem que dar uma avaliada no projeto, né? Existe redundância, existe a intercambiabilidade de peças, padronização, sobressalentes, né? A facilidade da manutenção, ela vai estar associada à qualidade, né? À segurança do equipamento. Segurança é um fator muito importante, principalmente no exterior. A gente vê que na Europa eles prezam muito pela segurança do operador, eles prezam muito, um dos fatores principais, assim, do equipamento é a segurança. Os custos, né, de manutenção, o tempo de manutenção, né, isso é uma diferença do planejamento, porque essa mantenabilidade do equipamento, o projetista tem o controle. Agora, o tempo de deslocamento da equipe, né, a parte de treinamento da equipe, a obtenção das ferramentas necessárias para manutenção, isso daí já varia de cada empresa, né? Cada indústria vai ter o seu controle disso. Quanto à confiabilidade, né, que é a capacidade do item, do equipamento, desempenhar a função que ele foi projetado nas condições especificadas durante um dado tempo. É lógico, a gente sabe que falhas vão acontecer, né? Ocorrem, é normal, não deveria, né? Mas vão acontecer. A gente tem as falhas prematuras, né? As falhas casuais e o desgaste. A gente vai ver aqui na famosa curva da banheira. Quando o equipamento entra em operação, né? A primeira parte aqui, ele tem o que a gente chama de mortalidade infantil, né? A quantidade de falhas tende a diminuir, né? Porque essa parte eles estão fazendo amaciamento do equipamento, né? Pode ter um defeito de fabricação, um material que foi fora de especificação, erro humano, né? O operador ainda está se familiarizando ali com o equipamento, uma mão de obra desqualificada, né? Problemas de montagem, sobrecargas nos primeiros testes. A partir do momento que passa essa instalação, né? A gente tem a vida útil do equipamento e espera-se que tenha uma taxa de falhas constante. E a gente deveria parar o equipamento aqui, porque a partir daqui é exponencial, a taxa de falhas no período de desgaste é exponencial, né? Até que o equipamento realmente pare de operar. É a velhice do equipamento.
quanto à disponibilidade. Esse é um índice, né, que é usado nas empresas mais modernas, nas indústrias mais modernas. Ele vai garantir, tá, que o processo não seja descontinuado. Tá? Existem cálculos, né, para esse índice, feitos por computador, por simulação de Monte Carlo, e ele vai garantir a eficácia do desempenho do processo, tá? A máquina, durante o processo, ela tem que se comportar como nova, ela não deve falhar, né? E esse estudo de maior proveito econômico do equipamento chama-se terotecnologia, né? Associada à confiabilidade, à disponibilidade e à mantenabilidade do equipamento. É uma ciência, né? Que ela está ligada com a economia de ativos fixos e a tecnologia. Tá? Quanto maior a confiabilidade do equipamento, maior será o valor dele na avaliação. Bom, outra coisa importante também, né, avaliar durante o processo da avaliação são as instalações. Como é que está a conservação e a limpeza do local? Uma coisa que eu uma vez, até meu pai trabalhou muito, assim, ele trabalha na área comercial, a gente visitei muita indústria com ele desde criança, né? Então, eu gosto muito de indústria, e ele me ensinou uma coisa muito bacana. Ele falou, olha, Mariana, eu sempre, quando entro numa fábrica, eu vejo o piso da fábrica, que a gente tem uma ideia, como a empresa é pelo piso, se ele está bem pintado, se ele está bem, né, com delimitações, se ele está limpo, se não apresenta marcas de vazamento. Eu nunca me esqueci disso. Toda vez que eu visito uma empresa, eu olho o piso, né? Então, como é que está o ambiente em geral? Porque, lógico, se sabem que vai ser feita uma vistoria, uma avaliação no equipamento, eles vão deixar aquele equipamento bem bonitinho, bem limpinho. A tendência é deixar ele bem arrumadinho, né? Mas o avaliador pode dar uma olhadinha nos outros equipamentos ao lado, conversar com o pessoal né, se ele tiver a oportunidade de conversar com o pessoal da operação, se aquele equipamento está operando. Então, tem que dar uma olhada no ambiente como um todo. É um ambiente que está muita poeira, né? Uma temperatura desagradável, uma umidade relativa, quais que são as matérias-primas utilizadas, né? Se puder dar uma olhadinha na matéria-prima, ela está adequada com o projeto, com a especificação, ela é de boa qualidade, qual que é a origem daquela matéria-prima, né? Muitas vezes a máquina foi projetada para uma matéria-prima e utilizam outra matéria-prima nela, e às vezes isso vai gerar um desgaste maior, né? Vai depreciar a máquina. As utilidades, água, vapor, energia elétrica, a torre de refrigeração está funcionando, a água está na temperatura do projeto, né? Existe uma flexibilidade operacional, tanto dos equipamentos, do operador, né? O nível de ruído, hoje em dia, a gente tem muito controle, né, do nível de ruído, um equipamento que está fora da norma, né, de ruído, ele também vai ter um valor mais menor, né, porque ele vai ter uma depreciação em função desse nível de ruído. A preservação e a disponibilidade dos sobressalentes, né, eles têm um armazém, um almoxerifado, que os sobressalentes estão devidamente armazenados, eles estão identificados, né, ou eles estão jogados num lugar ali, porque são peças que, às vezes, muitas vezes, têm que ser importados, então eles têm que ter uma guarda, né, de maneira correta. Bom, a gente falou na depreciação, né, como que a gente avalia a depreciação do equipamento, né? O que é a depreciação? Então, é a desvalorização do bem pelo tempo de uso, né? O que pode ocasionar essa modificação do estado original da qualidade? O desgaste natural, né? Com o uso vai existir o desgaste, o envelhecimento natural nas condições normais de operação e de manutenção, né?
A deterioração já seria um desgaste em função da manutenção incorreta, inadequada, do uso incorreto, inadequado do equipamento. Mutilação. Às vezes, um equipamento é retirado, uma parte da máquina é retirada de uma linha de produção e colocada em outra. Então, aquele equipamento sofreu uma mutilação, né? E a obsolescência também, né? Quando tem uma superação tecnológica, o equipamento está obsoleto. E a depreciação, bom, todo mundo sabe, né? Comprou um carro novo, tirou da concessionária, na primeira quadra ele já não tem mais aquele valor que você pagou, né? Então, isso é a depreciação inicial, não é mais um equipamento novo. E a depreciação por desmontagem. Então, às vezes, a mudança de uma planta industrial, uma planta está ampliando, então ela vai mudar, ela vai levar os equipamentos, vai ter uma depreciação por desmontagem. É simples, é como na nossa casa, a gente tem um móvel planejado, a gente vai se mudar e quer reaproveitar aquele móvel, ele não vai mais ser o mesmo, né? Ele vai ter algum probleminha ali, então existe essa depreciação por desmontagem. Na contabilidade, né, a depreciação de um equipamento, ela é levada até zero, né? Até o valor zero, em função da vida, da vida útil do equipamento, né? Mas a gente sabe que o equipamento, se ele não está obsoleto, se ele está produzindo, né, ele ainda tem um valor comercial. Então, a avaliação é justamente para avaliar, para ver qual que é esse valor comercial do equipamento. Então, existem métodos consagrados, né, para a gente calcular a depreciação. O método da linha reta é uma depreciação linear, né, constante ao longo do tempo. Ele é aceito pela Receita Federal, só que ele não pondera o estado de conservação, né, do equipamento, ele também não considera a qualidade de manutenção, então a gente realmente não utiliza. Os próximos dois métodos também não são utilizados para fins de avaliações de máquinas e equipamentos, né? O Kintel, ele não leva em conta a manutenção, condição de operação, carga de trabalho, ele é o método da linha reta com algumas ponderações, né? O Ross-Heideck é o mais utilizado na avaliação de imóveis, tá? Não tem tabelas para equipamentos. Então, a gente tem o método da soma dos dígitos, ou o método de Cora, que ele estabelece uma depreciação na vida inicial do equipamento, né? Tem toda forma. Eu não vou entrar aqui em fórmulas, cálculos, né? Não é o objetivo. É só uma conversa para a gente saber quais são os métodos, o que existe, né? Teria que, né? Quem tiver interesse tem que fazer um estudo mais aprofundado de cada método. Então, nos primeiros anos de vida do equipamento, tem uma depreciação maior que vai reduzindo até o final da vida do equipamento. O método, daí aqui, olha, a gente tem o índice esse daqui, ele é bom para equipamentos de tecnologia, mas a gente também é mais raro de ser usado. E esses daqui que são os mais utilizados. Então, a gente tem o índice de criticidade, tá? Ele considera a depreciação como custo de operação, tá? E ele considera as complexidades tecnológicas do equipamento, a importância no processo, se o equipamento é nacional ou importado, a taxa de falhas que a gente falou lá atrás sobre a confiabilidade do equipamento, o tempo de operação, se é um equipamento que ele opera sem parar, né? Ele está no máximo ali do projetado, e o montante do investimento, quanto que esse equipamento representa no faturamento bruto da empresa. E a somatória, esses valores, né, que vão ser definidos pelo engenheiro de avaliações, ele pode ser, não precisa ser 0, 1 ou 2, ele pode ser um número quebrado. E ele, somados aqui, ele vai dar um percentual. Então, digamos, o máximo, né, que seria o ideal, é 12%, o somatório que seria 12%. O que esse 12 representa? O investimento, tá, que a empresa deveria ter em manutenção.
Então, e daí o avaliador vai comparar, se ele tem as informações da manutenção, ele consegue comparar para ver quanto que a empresa está gastando em manutenção. Tem algumas correções, né? Faz algumas correções, mas é bacana que esse índice de criticidade, ele considera as taxas de falha, ele considera como o equipamento está sendo cuidado, enfim, ele considera a manutenção, tá? Vamos voltar aqui. O método também bastante conhecido e bastante utilizado para máquinas e equipamentos é o Hélio de Caylles, né? E ele vai considerar a idade, a vida útil do equipamento, o fator de manutenção, o fator de trabalho. Então, o avaliador ele vai ponderar aqui e como que é a manutenção dessa empresa, né? O que a gente falou lá atrás, é uma manutenção corretiva, é uma manutenção preventiva, existem registros, existem históricos, né? Então, ele vai também dar uma nota, né? E com o trabalho do equipamento, né? Nulo, leve, normal, pesado, extremo, ele vai ter essa sensibilidade e ele vai jogar essas informações numa fórmula também para calcular a depreciação e o valor do equipamento em avaliação, tá? Com esses coeficientes, né, ele tem a função desgaste, que está tabelado, né, e, então ele também consegue avaliar. Bom, a depreciação por obsoletismo, ela não é utilizada sozinha, ela é utilizada com esses outros métodos, que esses outros métodos não consideram o obsoletismo, né? O obsoletismo pode ser por força de progresso, a arte da ciência, mudanças econômicas, por um fator de legislação, e ele é usado aqui, né, que nem eu falei, com outros métodos, se for necessário. E ele varia aqui de 0 a 10, então são vários itens, né, que vão ser avaliados. Por exemplo, o equipamento é analógico ou é digital? Ele tem maior agressão ao meio ambiente ou menor agressão? Maior consumo de energia? Maior versatilidade? Menor custo de manutenção? Então, ele vai pontuar, tá? Numa escala de 0 a 10 e também vai fazer os cálculos e vai conseguir ter uma depreciação por obsoletismo. E o IBAP, ele apresentou em 2009 um estudo que eles fizeram sobre... eles estudaram 850 equipamentos, né, com vidas úteis de 10, 15, 20 anos, fizeram algumas curvas, né, e consolidaram essas curvas em duas, em função do estado de conservação do equipamento, se está bom ou está regular. E é uma proposta que o IBAP nacional, né, trouxe até para facilitar para o avaliador. Então, aqui seria uma curva de depreciação para o equipamento em bom estado de conservação, e aqui um estado regular. Também esses valores estão tabelados, no site do IBAP a gente encontra esse trabalho facilmente. Bom, o laudo de avaliação. Quais são as informações, né, que a gente precisa ter nesse laudo? Lógico, o solicitante, né? A finalidade do laudo, que a gente viu lá nos primeiros slides, é uma avaliação para alienação, para fusão, para seguro, né? O tipo de avaliação, o tipo de valor, né? A gente vai ver mais para frente, quais tipos de valor podem ser calculados, né? O grau de agregação da avaliação, tá? Se a gente vai ver também mais para frente, se é uma máquina isolada, se é um equipamento, se é instalação, né, a unidade industrial. Pressupostos, ressalvas, fatores limitantes. Às vezes o avaliador não teve condições de obter um documento, ou às vezes ele teve que arbitrar alguma coisa, algum valor, pode ser até a depreciação. Às vezes ele não conseguiu ter informações suficientes para calcular, ele vai precisar arbitrar, mas ele tem que justificar tudo, ele tem que fundamentar tudo no laudo. Identificação e caracterização do bem, a partir da documentação técnica e também plaqueta de equipamento, né? Toda a informação que ele tiver,
fornecedor, potência, dimensões, peso, tudo que ele tiver. Diagnóstico de mercado. Existe mercado para existe mercado de usados para aquele bem, né? Existe comprador para aquele equipamento? É um equipamento padrão? É customizado? Que foi feito especificamente para aquela fábrica? Né? Qual metodologia que foi utilizada? A gente vai dar uma olhadinha também mais para frente. O tratamento dos dados e resultados, né? Especificação da avaliação, aqui seria o grau de fundamentação da avaliação, também está na norma. O resultado, a data de referência, qualificação legal e assinatura. Por que eu coloquei esses 3 itens em azul? Caso não apresente esses 3 itens, a gente tem um laudo simplificado, que também é aceito pela norma. Se for um laudo completo, ele tem que constar todos os itens, inclusive esses em azul, tá? Isso, lógico, vai ser definido com o contratante, com o solicitante, em comum acordo, né? Dependendo a extensão do trabalho que está sendo contratado. Outras informações importantes, né? Se o equipamento avaliado, ele estava em funcionamento ou ele estava parado na data da vistoria em loco, né? Como que estava o entorno, a gente comentou lá atrás, as condições ambientais, né? Quais situações que ele verificou que podem afetar o valor do bem? Uma dessas, até uma equipe desmotivada, a empresa está em processo de falência, a equipe já está mais desmotivada, muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que existe negligência, né? As fotografias, tem que ter a fotografia do equipamento, né? Caracterização dos elementos mais importantes para avaliação, referências, fontes de consulta, todas as informações que ele puder colocar, né? Quando cabível, né, e se tiver a informação da vida útil, idade, custos de frete, né, custo das instalações, despesas de montagem, custo de desmontagem, custo de comercialização, né, e a norma admite um arredondamento de 1% para esses valores. Então, vamos lá. Tipo de valor, né? Valor de mercado. Então, sempre que possível, o ideal é ter o valor de mercado. Por exemplo, para um carro, né? Quanto que a concessionária paga no meu carro? É o melhor dos mundos, digamos assim. Se você tem como comparar com o mercado, né? É a melhor opção, né? Custo de redição. O que é o custo de redição? É o valor do bem novo, tá? Descontada a depreciação, que ou foi consagrada, né? Foi calculada por um método consagrado, ou foi arbitrado. E no caso de ser arbitrada, tem que ser justificada. Né? O valor de desmonte. O valor de desmonte, então, seria o custo de redição, né? Que é o valor do bem novo, menos a depreciação, menos descontadas, né, as despesas de desmontagem, tá? As despesas de recondicionamento, revisão e comercialização. O valor em risco que é usado pelas seguradoras, né? Que seria o valor da reposição daquele bem, da reconstrução do bem, tá? O valor de sucata, geralmente é em quilo, né? E o valor em uso, que ele não é muito usado, porém, em avaliações para garantia, ele é solicitado pela norma, quando é para garantia, tanto o valor em uso quanto de desmonte devem constar no laudo. As metodologias, né, aplicáveis, o método comparativo direto de dados do mercado, que nem a gente comentou, quando tem o bem no mercado de usados, é a melhor coisa, o melhor dos mundos. Muitas vezes pode até consultar uma OLX, às vezes um torno, um equipamento mais simples, tem na OLX, pode servir de base de consulta, né? Se você tiver uma amostra muito grande, tem que tratar essa amostra, né? Fazer uma inferência estatística, tratar de alguma forma para conseguir um resultado melhor.
Caso seja um equipamento importado, tem que tomar cuidado com as taxas, né, de câmbio, com frete, imposto de importação, né, se for considerado imposto ou não for considerado imposto, também tem que justificar no laudo, caso essa comparação de valor seja com o mercado internacional, né. Bom, o método involutivo e evolutivo, ele não é usado para equipamentos, né, é para avaliações de imóveis, no caso, terrenos. O método da capitalização da renda, ele é para unidade industrial, então ele é a outra parte da norma, né? E o método é a parte 4 dessa norma, e o método de custos, quando não tem a opção do primeiro método, que é o comparativo direto com o mercado, é feito o método de custos, que é um equipamento novo, quanto custa um equipamento novo, descontada a depreciação. Seria o custo de reedição do equipamento, né? Ou, caso não tenha um equipamento novo no mercado, pode trazer para o valor presente, né? Se você tiver o valor do equipamento, traz para o valor presente e utiliza o método de custos. E, que nem eu comentei, a gente tem que enquadrar o laudo, né, quanto ao grau de fundamentação, em função da vistoria, do funcionamento, das fontes de informação e dados de mercado e da depreciação. Isso significa que lá na norma, a gente tem tabelas, né? Então, foi feita a vistoria? Foi feita. É para um bem isolado ou é para uma unidade industrial? Então, ele vai pontuar, né? Se você conseguiu tirar foto, não conseguiu, então já a gente comentou, não é mais laudo. Não conseguiu tirar foto, parecer técnico, né? O equipamento estava em funcionamento quando da vistoria? Sim, então ganha lá um ponto. Isso tudo está na norma, também não vim aqui para mostrar toda a norma, né? É só saber que a gente precisa fundamentar esse laudo. Então, quanto maior a pontuação desse laudo, melhor o trabalho, né? Mais informações o avaliador conseguiu, melhor fundamentado o laudo, melhor empenho do avaliador, né? A depreciação foi arbitrada, então ele recebe uma nota menor. A depreciação, ela foi calculada por métodos consagrados, recebe uma nota maior, tá? Então, isso é importante também apresentar no laudo. E acho que é isso aí. Agora, agradeço, né? Deixa eu ver o tempo, que acho que eu consegui. Eu tinha intenção de fazer tudo em no máximo 1 hora, bem resumido, né? Uma conversa inicial, sem muitos detalhes, sem muitos... Espero que eu não tenha assustado ninguém. Não, Mariana, parabéns pela palestra inicialmente, tá? Acho que foi bem elucidativa, mostra toda a necessidade de conhecimento amplo e geral e essa multidisciplinaridade necessária, né, para se fazer uma avaliação, né? A gente fala muito isso também em inspeções, né, inspeções prediais e tudo mais. E a gente vem trazendo esses eventos justamente com esse caráter de informação. É um campo bastante amplo aí para os engenheiros, né, que vem se abrindo, e a Câmara, tanto de mecânica do Douglas, quanto de avaliações e perícias do Emerson, vem trazendo todos esses eventos, uma sequência de eventos nessa área. Bom, o Caio Santos, Mariana, ele tem uma pergunta aqui. Ele pergunta se é preciso ter especialização para trabalhar com avaliação de equipamentos ou bens, ou basta ser só engenheiro mecânico que já dá para fazer. Só entre aspas, naturalmente. Sim, basta ser engenheiro mecânico. A não ser que nos bancos, né, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles pedem um curso de 20 horas. Tem que apresentar um certificado de 20 horas de curso. Porém, numa indústria, né, para fazer para a indústria, não é necessário. É mais o conhecimento técnico, né, a vontade de estudar o equipamento, estudar a disciplina, e não é necessário nenhuma especialização. Pessoal, quem tiver mais perguntas pode mandar, tanto pelo chat ali normal, ou então por essa linha. Tem mais perguntas aqui, só um minutinho. Vamos lá.
Vou deixar Marco. Eu faço uma aqui, então. Presidente, Parabéns. então, por favor, antes a tua, então, depois a gente continua aqui. Então, faça lá. Quem vai fazer? Bom, tem o Marco. O Marco está fazendo aqui. Onde se faz o curso de 20 horas, Mariana? Bom, eu fiz o curso em 2011, se eu não me engano. 2011, 2012, eu fiz em Minas Gerais, pelo IBAP. Eu esperei bastante tempo para abrir esse curso. Foi bem difícil conseguir esse curso, sabe? Não é todo ano que tem, não. Ok. O Stefano complementou aqui no IBAP, realmente é onde tem o curso, né? Presidente, você gostaria de fazer uma pergunta? Inicialmente, né, como já havia anunciado, né, a palestra da Mariana foi extremamente abrangente, elucidativa, né, uma excelente didática, tá? Realmente, parabéns, Mariana. Mas a pergunta, na realidade, hoje as máquinas, né, as mais modernas, aí, elas têm muito software, certo? E o software realmente uma coisa, não é tão trivial para avaliar o desempenho dele, né? E existe uma coisa em software chamada usabilidade. Isto é, quão fácil é a pessoa colocar o setup na máquina, né? Colocar os parâmetros iniciais para ela funcionar, ou alterar os parâmetros iniciais. Isso é uma coisa que é evidente e cada vez mais as máquinas vão ter isso, certo? Quer dizer, essa usabilidade. Informática, a gente concede o nome de usabilidade, certo? Isto é fácil de usar aquilo, é difícil de alterar. Como é que a pessoa trabalha? Então, isso é uma coisa que você comentou, claro, tá com outros nomes, mas é uma característica das máquinas, sei lá, seja da indústria 4.0, etc., certo? Isso vai ser uma função extremamente importante para avaliar. Como seria feita essa avaliação? Não sei se você já participou disso. Essa é a pergunta. Eu acho que tem a questão da obsolescência também, às vezes, né? O software pode estar obsoleto, precisa fazer uma atualização junto ao fornecedor, junto ao fabricante. E a questão do manual. Eu acho que o manual é bastante orientativo, né? Porque aquele equipamento, ele vai ter a programação, né? Aquele software tem a programação para aquele equipamento. Vai trocar, né? Se tiver que trocar o software, é o fornecedor, né? O fornecedor que tem que fazer essa troca de software. Até a questão, acho que eu não comentei, mas uma questão importante sobressalente, e agora você comentou do software, a questão de ser original, né? Se as peças que estão sendo utilizadas na manutenção são originais do fabricante. Isso é uma questão, bastante importante a gente avaliar também. Então, se alguém, digamos, a TI resolveu lá mexer no software do equipamento, vai depreciar o equipamento também, né? Olá, Mariana, tua palestra atraiu a atenção de especialistas de diferentes áreas e são duas perguntas na mesma linha. Um perguntando se só engenheiro mecânico pode trabalhar avaliando equipamentos. A Cristiane Srochinski, desculpa se eu pronunciei errado o sobrenome, ela faz engenharia química, tá? E outro, Marcos Campos, perguntando se engenheiro civil pode fazer isso também. O engenheiro civil, assim, até é mais frequente, né? Engenheiro civil fazendo avaliações de imóveis, né? É mais comum avaliações de imóveis, principalmente nos bancos, abrem com mais frequência editais para engenheiros civis fazer avaliações de imóveis. Agora, engenheiro químico, é a primeira vez que eu nunca ouvi falar de um engenheiro químico que faz avaliações de equipamentos, sabe? Eu acho que é mais específico para equipamento, para engenheiro mecânico. A norma não funciona, engenheiro mecânico. A norma não diz. Talvez, Emerson, você sabe? Não, a questão da avaliação vai muito da atribuição profissional que tem no CREA, né? Há esse conflito. Muitas vezes uma determinada engenharia não pode fazer o serviço da outra,
tá? Vai muito dessas competências, capacitação e a atribuição. É como o engenheiro mecânico fazer avaliação de um imóvel. Complicado, né? Eu acho que já está entrando numa área que não é a área dele. A norma não menciona, tem que ser engenheiro mecânico para fazer avaliação de equipamentos. Engenheiro eletricista, no caso, poderia, né? Roberto Serta, primeiro dá parabéns pela palestra e depois ele pergunta de que forma você tem visto a situação de atendimento à NR12, segurança em máquinas e equipamentos, ou seja, como você tem ponderado as questões, as condições de segurança? Que nem eu comentei, aqui no Brasil, infelizmente, a questão de segurança é bem recente, né? A preocupação com a segurança do trabalhador. Na Europa, a gente vê que existem mais requisitos de segurança nos equipamentos. Então, a gente avalia se o equipamento, se ele é um equipamento importado, com certeza a segurança está mais visível ali, está mais exposta. A gente vê que o equipamento que ele preza mais pela segurança. Aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando para essa questão. Né? O Hernani Costa pergunta, na vistoria em loco, qual a função do acompanhante da empresa? Quem melhor pode auxiliar na avaliação, manutenção, produção? E ele também comenta no laudo é imprescindível uma ART, não sei se foi uma pergunta, mas você já poderia aproveitar e responder. Sim. Bom, o ideal seria visitar todas as áreas, né? Tudo que o avaliador conseguir verificar é melhor. Como eu comentei, tanto o departamento de documentação técnica, que muita gente às vezes acha que não é tão importante, é extremamente importante ter essa documentação organizada, identificada, bem guardada, né? Muitas vezes pode ser até arquivos em papel, né? Que tem que ter uma guarda e às vezes não é dado tanta importância. Então, quem conseguir abrir as portas da empresa, digamos assim, para o avaliador conversar com a manutenção, né, com o responsável, um supervisor de manutenção, se tiver a oportunidade de conversar com os operadores, é ótimo para sentir ali como o operador, o que o operador, né, ele sente daquela máquina. Às vezes eles até ficam um pouco assim, ficam retraídos, eles têm, às vezes, um certo até medo de conversar, né? Se às vezes é uma pessoa mais nova na empresa, mas para a gente saber, a RH também, para a gente, se tem registro dos treinamentos dos operadores. Então, alguém para acompanhar que seja designado pela empresa, mas que te dê acesso às informações que você precisa, né? E sim, a RT é necessária, porque a RT é uma garantia do seu trabalho, né? Para o contratante, eu acho que dificilmente alguém vai contratar e não pedir a RT. Ok. A Jennifer Evans pergunta, olá, ótima noite, eu sou formada em engenharia de produção e onde eu trabalho, eu sou responsável pelo controle do índice de manutenções e gostaria muito de me aprofundar nesse conteúdo, teria datas para realizar este curso, então ela já está aqui visando um curso. Jennifer, acompanhe, por favor, o nosso site, iep.org.br, que lá, saindo algum curso mais para frente, estará lá, tá? Não temos uma data ainda definida. O Sandoval, Mariana, pergunta, um dos principais equipamentos em uso para transportes verticais de pessoas é o elevador. Por favor, comente sobre os cuidados básicos, requisitos de avaliação, manutenção, segurança, inclusive visando troca, desmontagem e reposição do mesmo. Uhum. Bom, a gente precisaria primeiro pegar o manual, né, que eu comentei, fazer um estudo do equipamento a ser avaliado, né? A gente posso até citar um caso aqui no meu condomínio para o Sandoval. A gente tem um elevador moderno e tivemos uma queda de energia e o morador ficou preso. Então, a empresa que faz a manutenção do nosso elevador, a gente questionou, porque ele tem um no-break, por que esse no-break não estava funcionando, né? Então, ele não estava sendo feito a devida manutenção conforme o manual pede, então,
no caso de uma avaliação de um elevador, a gente vai ter que pegar toda a documentação técnica, documentação da manutenção periódica, né? E a gente realmente fez isso. A gente pegou toda a documentação que a gente recebeu da empresa que faz a manutenção e a gente viu ali que o no-break foi vistoriado, quer dizer, o que aconteceu? Então, foi do dia para a noite que esse no-break deu problema? Então, a gente realmente cobrou isso deles, né? Teria que ver a documentação, o que ela pede, o manual de manutenção do elevador. Ok. Douglas, já passo a palavra para a tua pergunta. Surgiu mais uma aqui do Danilson Sicarelli. Parabéns pela palestra. Quais as principais dificuldades de se realizar o laudo de uma máquina mais antiga? Na sua opinião, vale a pena a adequação? Qual a sua opinião a respeito? Bom, vamos por partes, né? Então, eu acho que a principal dificuldade ali numa máquina antiga seria obter a documentação técnica dela completa, né? E principalmente se essa máquina foi feito um retrofit na máquina, a documentação está esbiltada, isso foi registrado no projeto dela, na especificação. Qual que foi a manutenção dessa máquina mais antiga? Existe um registro, provavelmente não tão antigo, né? Talvez um registro mais recente. As alterações do equipamento foram feitas com o fabricante ou foram feitas pela própria empresa, às vezes? A gente tem que analisar todo esse histórico, toda a vida da máquina, né? Digamos, é que nem um médico e o paciente, ele tem que ter o prontuário do paciente. Você chega a primeira vez no médico, ele quer saber a tua vida toda, o que você fez, o que você não fez, se você já fez uma cirurgia, se você já tomou, quais remédios você toma. Mesma coisa para o equipamento, a gente precisa do prontuário, de todo esse histórico dele. Muitas vezes a gente não consegue, né? E isso vai influenciar a fundamentação do laudo. Qual que era a outra pergunta, Rodrigo? Na sua opinião, vale a pena a adequação da questão da máquina mais antiga? E qual a sua opinião a respeito? Era isso. Olha, eu acho que é o seguinte, se a máquina não está obsoleta, se ela está produzindo, né? Se existe um mercado para o produto, se existe um mercado para o equipamento, às vezes tem uma máquina antiga e a empresa quer vender esse equipamento no mercado, existe mercado? Se fizer uma adequação, vale a pena? Vale, mas então faça uma coisa bem feita, né? E registre, né, tudo que foi feito nela para justamente ter esse histórico. O Paulo Monteiro, calma lá, Douglas, eu sei que você está ansioso para fazer a tua aí, mas está surgindo mais aqui. Paulo Monteiro, quantas vistorias de máquinas que são usadas, que estão fora do Brasil? Se a importação for permitida dessa máquina que está fora, o relatório pode ser emitido por um engenheiro de fora ou de outra nacionalidade? Poxa vida, essa pergunta está difícil. Se for em português, como que eu só não sei como esse engenheiro recolheria RT, né? Depende da finalidade dessa, quem que está contratando essa avaliação, né? Digamos que vamos imaginar, eu tenho uma empresa e estou importando uma máquina aqui. Eu posso pedir uma avaliação do engenheiro estrangeiro. Se eu quero, eu vou contratar, né? No caso de um banco, ou a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, eu acredito que não possa ser. Mas se a empresa está contratando o engenheiro, se ela aceita não ter uma RT desse engenheiro, né? Ele vai ter outras certificações do país dele. Eu acho que depende da finalidade dessa avaliação. Ótimo. Sandoval, na linha do presidente Nelson, pelo meu conhecimento em grandes máquinas, tipo turbomáquinas, turbinas a gás, turbogeradores, compressores de porte e afins, os trabalhos de instalação, conservação e manutenção sempre requerem, no mínimo, 2 especialistas, o profissional especializado em mecânica e o profissional especializado em sistema de controle da máquina, eletrônica, proteção do sistema, instrumentação. Nesse sentido, gostaria que a engenheira Mariana fizesse um breve comentário sobre as grandes máquinas citadas e parabéns pela palestra. Obrigada, Sandoval. Bom, essas grandes máquinas, né, a gente sabe que tem toda a documentação, que existe planos de manutenção, a gente até
vamos dizer, é fácil fazer um relatório de avaliações, porque você vai ter todo o embasamento, né, de uma grande máquina. Os fornecedores estrangeiros, eles têm bastante cuidado, né, com relação ao histórico do equipamento, treinamentos, né, dificilmente um equipamento desse vai ser entregue sem um treinamento, dificilmente um equipamento desses vai ser entregue sem manuais, né? Então, esses grandes equipamentos, existem todo um cuidado com esses equipamentos, né? Principalmente, assim, com a manutenção futura deles, né? Quando é entregue o equipamento, já é feita o treinamento de operação, de manutenção, né? Tem os databooks, que a gente chama, que tem tudo ali que a gente precisa para esse equipamento. Marcos Campos, como se pode avaliar um bem que funciona, mas não é mais atual, como uma locomotiva de um museu, por exemplo, mas que está funcionando? Então, daí a gente tem a avaliação, é uma avaliação, digamos, para um museu, né? É uma avaliação de um, como que eu vou falar, um bem antigo, né? O ideal seria comparar com o mercado, que também não encontra mais, ele tem um valor histórico, né? Então, tem que ter essa experiência de valor histórico. É que nem, digamos, um avaliador na Caixa Econômica tem um avaliador de joias, né? Então, ele tem toda a experiência com gemas, com metais preciosos, ele tem toda essa experiência. Teria que ser alguém da área, né? Obras de arte, por exemplo, tem o valor histórico, né? Teria que ter um assessoramento de uma pessoa especializada na área. Douglas, tem mais duas perguntas, eu vou passar para você, tá? E daí eu vou fazer as duas últimas. Pela quantidade de perguntas, eu já sugiro que se faça daí uma extensão dessa palestra, né? A gente faça uma parte 2, porque teve 20 e poucas perguntas já. Douglas, por favor, você agora. Mariana, parabéns pela brilhante palestra, foi bastante instrutiva. Mais uma coisa que eu gostaria de saber, eu creio que a maioria também, tá? Como é que é cobrado, né, essas avaliações? Tá? Se eu fizer uma avaliação simplificando, tipo um torno, ou no caso citado, tipo de um elevador, como é que eu cobro? Porque eu vi que os itens são imensos, né? Tem uma infinidade aí de itens a serem avaliados, lógico que isso aí demanda tempo, tá? E como é que é? Isso é cobrado por hora? Tem uma tabela que é fixa esses valores, ou vamos dizer, aproximado para você fazer, para não ficar chutando alto, baixo, coisa assim. Como é que é cobrado isso aí? Bom, a gente poderia usar as tabelas dos bancos, né? Caixa Econômica do Banco do Brasil tem tabelas, e é em função do HH e da fundamentação também do laudo. Se é um laudo completo, né? Se é um laudo mais simplificado, qual que é a complexidade, né? O tamanho dos itens, né, a serem avaliados. Pode ser um equipamento, podem ser 10 equipamentos, mas existem essas tabelas dos bancos que podem orientar o profissional para fazer o preço. A nossa associada Beth Young contribuiu aqui, dizendo, obviamente, que quem não é cadastrado no CREA também não emite a RT, né? Então, essa necessidade da RT, o próprio Roberto Serta também comentando, com aquela questão de vistoria de uma máquina importada, né, que conforme a exigência da NR12, se essa máquina vai ser instalada no Brasil, tem que atender nossas legislações, e aí, por conseguinte, deve ser ali avaliada por um profissional habilitado, registrado no CREA, dependendo aí, como você comentou, né, Mariana, também da necessidade do laudo, né? Se for uma necessidade interna de uma empresa, aí muda um pouco de figura. Stefano Mitamura, atualmente, a NR12 proíbe a comercialização, aluguel ou transações de máquinas que não atendam a todos os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas do NR12 e 10, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Nesse caso, como avaliar essa necessidade de adequação? Eu acho que, se for um laudo para venda do equipamento, né, se o avaliador foi contratado para fazer um laudo para venda, ele tem que deixar isso bem claro como pressuposto, como ressalva do laudo, né?
E se o contratante quiser, ele pode fazer uma avaliação, né? É tudo em comum acordo. Ele tem que explicitar, porque quem vai receber esse laudo tem que saber que aquele equipamento não está adequado, né? E ele, então, teoricamente, não poderia ser vendido, né? Então, ele pode avaliar quanto custaria para adequar o equipamento. Isso ele pode fazer sim e escrever, detalhar isso no laudo. Eu vou para a última pergunta, depois o Emerson vai fazer um encerramento rapidinho. O Danielson pergunta quais os principais itens que não podem deixar de ser verificados na aquisição de máquinas importadas. Vamos ver. Bom, eu acho que as conformidades, ela tem que estar, as máquinas importadas, elas vão ter que estar adequadas, né, com a legislação brasileira. Teria que ter toda a parte da documentação técnica. A NR12, né, tem que estar adequada nesse equipamento. Eu acho que seria isso, principalmente as normas de segurança. Emerson, opa, desculpe, Mariana, perdão. Não, a gente já teve um problema similar, era um equipamento importado, e que realmente a gente teve dificuldade para concluir a negociação, porque ele não estava adequado às normas, ele foi negociado e foi concretizada, né, a negociação, e ele não estava adequado às normas de segurança. Então, precisaram renegociar para conseguir trazer esse equipamento. Ok. Obrigado novamente, Mariana. Emerson, por favor. Vamos lá. Eu te agradeço, Mariana, por uma excelente palestra. Revivi, particularmente, meus tempos de Escola Técnica Federal do Paraná. Tá? E vamos pensar, como o Rodrigo sugeriu, numa complementação ou uma nova palestra dessa. Tá certo? Agradeço a todos a presença. O Instituto de Engenharia está à disposição para o que for preciso em termos de engenharia. Obrigado a todos. Muito obrigada. Isso aí, obrigado a todos, tá? Eu só fazendo aqui, aproveitando rapidamente, tá? Na Semana Acadêmica de Engenharia tem muitos engenheiros mecânicos aqui. Tem uma palestra de Harvard sobre veículos elétricos, tá? E as questões de saúde pertinentes aos veículos elétricos, saúde e meio ambiente. Tem palestra da NASA, como o presidente falou, tem palestra quem trabalha com BIM. Dá para você, de repente, fazer uma pergunta como essa que vocês fizeram para a Mariana, para um dos autores do BIM Handbook, israelense Rafael Sachs, vai estar na nossa semana acadêmica. Então, acompanhem, tem a palestra sobre 5G com o CTO da Nokia para a América Latina, enfim, tem muitos eventos de altíssima qualidade com palestrantes de altíssimo nível, inclusive internacionais. Obrigado a todos vocês e até a próxima.